considerando o campo vetorial massivo, né, só para a gente relembrar rapidamente, o campo vetorial massivo ele é definido de modo que ele tem a propriedade de transformação por transformações de Poincaré, né, desse jeito aqui, né? Certo? Então tudo gira em torno disso. A gente quer montar um operador quântico que seja função, que seja combinação linear dos operadores de criação e aniquilação, de modo que esse operador se transforme dessa maneira, né? A gente sabe onde é que isso aí vai dar, né? Em princípio, nosso campo vetorial massivo, né, ele é expresso dessa maneira, né? Certo? Eu expresso dessa forma. E se coloca aqui coeficientes. Você define dois, né? Um de frequência positiva, um de frequência negativa. E esses, então, são combinações de operadores de aniquilação, esses são combinações de operadores de criação, né? E a brincadeira toda é a gente usar essas duas expressões, substituir uma na outra, e obter condições de consistência que esses usos têm que satisfazer, né? A dependência em P já está levantada em geral, né? É um boost na representação que o campo está carregando, então o resto é a dependência em sigma. Então, aqui nessa expressão, em princípio, tem duas incógnitas, né? Saber quem são esses coeficientes, o μ de 0 sigma, saber quem é sigma, e saber se você tem relações de comutação ou de anticomutação entre os operadores de criação e aniquilação. Em outros termos, essa última questão diz respeito a saber se as partículas que estão sendo criadas são bósons ou são férmions. Tá certo? Então, essas três informações são as que a gente precisa para definir completamente quem são esses operadores de campo. Na aula passada, nós trabalhamos na definição dessa informação e dessa informação, tá certo? A conclusão que a gente tirou em relação ao campo vetorial massivo, né, é a seguinte, né? Eu tenho duas possibilidades para montar um campo vetorial massivo. Quer dizer, alguém que se transforme dessa maneira por uma transformação de Poincaré. Tenho duas possibilidades. A possibilidade 1, né, é montar esse cara com J igual a 0. Né? Ou seja, esses operadores de aniquilação e de criação criando partículas de momento angular de spin 0. Tá certo? Portanto, sigma igual a 0, porque o sigma varia de menos J mais J. Né? Então, esse J igual a 0, nós trabalhamos até o final, né, o que significa isso, e a gente observou que o J igual a 0 é realizado assim. Aqui eu já estou supondo que eu estou falando de um campo causal, tá certo? Um campo causal. Então, se eu fizer isso, se eu considerar que esse índice μ aqui está associado com um gradiente, né, com uma derivada em relação a xμ,
eu tenho um objeto que vai se transformar desse jeito. Posso até mais longe e adiantar coisas que nós não fizemos as contas para mostrar, mas que é possível mostrar sem problema. A gente pode mostrar que a gente tem que usar relações de comutação para fazer isso, né? E, portanto, né, o nosso campo vetorial descreve partículas de spin zero nessa situação. Certo? Por que que eu uso, o que que me faz então, já que eu tenho a possibilidade de usar um campo vetorial para descrever partículas de spin zero, como é que eu escolho qual campo que eu vou usar para descrever uma partícula de spin zero? Essa dúvida passou pela cabeça de alguém aí? Olha só, se eu tiver um campo escalar, o campo escalar descreve partículas de spin zero, isso a gente descobriu no semestre passado. Agora eu estou dizendo para vocês que tem uma possibilidade de eu descrever partículas de spin zero com um campo vetorial que é o gradiente de um campo escalar. Pergunta: eu vou montar a minha teoria com φ ou com demi-φ? Os resultados não são os mesmos, não? Não. Não? Mas como é que você vai montar termos do tipo termo de massa com finito? Demi-φ, demi-φ. Termos de massa. Não, mas ali, por exemplo, com φ você tem uma teoria que tem um φ quadrado. E esse você não consegue reproduzir em termos de cor. Olha só, vou dizer como é que você pode montar um negócio desse. Faça assim, ó, demi, fini menos demi, fini. Ah, isso aqui dá zero, né? Isso não dá certo. Então, vamos lá. Demi, fini, demi, fini, menos fini, fini. M2, se quiser, bota M2 aqui. Essa teoria que está aqui, ela é equivalente a uma coisa assim, a da Lambertiano menos M2 φ. Quando você escrever fini em termos do φ. Então, isso aqui está te descrevendo sim uma teoria onde tem um grau de liberdade massivo. Você pode botar um termo desse na Lagrangiana sem problema. O custo disso é que você está introduzindo derivadas superiores aqui na história, né? Certo? Quer dizer, você está fugindo um pouquinho. Aqui a gente, claro que a gente não discutiu isso aprofundadamente, a gente nem falou em Lagrangiano aqui, né? Nem nada, mas vamos relaxar um pouquinho por enquanto, né? É uma explicação mais devotada ao pessoal que está em casa, escutando, né? Então, se eu botar um termo desse tipo, em termos do campo escalar em questão, eu estou colocando uma teoria que envolve segundas derivadas. Tá certo? Tem problema colocar uma teoria com segundas derivadas? Às vezes tem. A gente pode observar que algumas dessas teorias têm ghosts, têm fantasmas, têm estados de norma negativo. Então, não é que você não possa colocar esse cara de modo que tenha uma equação de movimento consistente com partículas de massa m. Você pode fazer isso. Mas tem outros problemas para ajeitar. Agora, suponha que esses outros problemas possam ser resolvidos de alguma forma. Não estou dizendo qual. Suponha que eles possam. Você vai ter que pôr aqui um V de φ, né? Isso daí é um bilinear em φ, né? Para você começar a ter interação, você precisa de um potencial, que é uma coisa mais do que bilinear em φ. Nesse caso, para fechar os índices de Lorentz, tem que ser pelo menos quadrilinear, né? Φ ao quadrado, né? Então, por exemplo, um cara desse tipo, φ ao quadrado,
Se você fizer a transformada de Fourier desse cara, por exemplo, ele vai te dar uma coisa do tipo K4, tá certo? Φ tio de K, K4. Não é exatamente isso, mas Φ de K mais P, alguma coisa desse tipo assim. Né? A presença desse K4 que está aqui vai implicar, né, uma interação que decresce com a distância mais rápido do que, por exemplo, 1 sobre R2. Ela, fenomenologicamente, a presença de derivadas vai influenciar, por exemplo, no potencial estático de duas cargas, quando você for calcular isso. Aí você vai ter que perguntar, é esse a forma como a natureza escolheu para que essas duas cargas interajam, ou é outra? Quem vai decidir, em última análise, vamos supor que você construa sua teoria consistentezinha, mas vai ser diferente da teoria puramente escalar, vai ser diferente. Quem vai decidir em última análise é a natureza. Tá certo? Aí vai chegar um momento, né, que todos os argumentos teóricos coincidem para as duas teorias. Tá certo? Tá tudo bem. Você não tem por que não escolher essa teoria. Quem vai julgar qual teoria você escolhe? O mundo. Em algum momento você tem que ir no mundo. Certo? Senão o nome desse prédio mudaria de CBPF para INCO. Né? Então, por que usar um campo escalar ou um gradiente de campo escalar? Perdão, usar um gradiente de campo escalar ou um campo escalar? Dúvida. Resposta. A natureza vai dizer. Em geral. Se as duas possibilidades estão aí, não apresentam problemas de consistência interna, de lógica, nem nada, né? Quem vai dizer em última análise é a natureza. Porque a teoria que você vai montar usando um campo vetorial construído dessa maneira vai ter consequências físicas diferentes da teoria que você montaria usando um campo escalar, pura e simplesmente. Tá certo? Que medo, né? Quando aparece a natureza na parada, dá um medo danado, né? A gente diz que mora no CBPF, mas a gente gostaria mesmo de morar no INCO, né? A natureza é dura. A segunda possibilidade, né, de realizar esse programa que está aqui, né, é justamente uma situação onde você tem J igual a 1 e sigma igual a 1, 0, menos 1. Né? Essa é a segunda possibilidade que a gente trabalhou, começou a trabalhar na aula passada, mas não terminou ainda. Ainda temos muita coisa pela frente. Em particular, nós respondemos essa questão, mas ainda falta responder essa questão que está aqui. Certo? Antes de responder essa questão, vamos analisar um pouquinho melhor e fazer algumas escolhas em relação à solução que a gente encontrou na aula passada. Né? Então, na aula passada eu vou repetir aqui só os resultados que eu encontrei, tá certo? Peço a vocês a devida paciência. A gente tinha o UMI de 0,1, que é uma coisa assim, né? 0, 1, menos I, 0. Certo? A menos uma constante, que eu posso escolher ao meu bel prazer, em princípio. Ok?
Bom, essa constante que eu posso escolher é o meu bel prazer, porque as equações master não determinam essa constante de forma nenhuma, né? Eu vou escolher assim: 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2n. Tá certo? E vou fazer mais uma heresia aqui, vou botar um sinal de menos. Problema meu, né? No princípio, né? O outro cara, né? Tinha sido, né, que a gente tinha descoberto, era o UMI de 00. Esse cara era, já estou escolhendo aqui a constante, tá certo? 1 sobre raiz de 2n, e aqui vai aparecer 0, 0, 0, 1. E o terceiro cara é o UMI de 0 menos 1. Né? Veja, eu tenho tantos vetores quantos signos eu tiver. Então, tem 3 signos, tem que ter 3 vetores. Né? Esse UMI de 0 menos 1, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2n, 0, 1 e 0. Certo? Bom, eu não fiz essa conta, né, mas as equações master, elas servem tanto para o φmi mais quanto para o φmi menos. E da mesma maneira como a gente definiu, a gente usou as equações master para obter o φmi mais, quer dizer, os coeficientes do φmi mais, a gente pode usar as equações master para obter os coeficientes do φmi menos, que são os vmis, né? São esses caras aqui. Só que de 0 signo. Dependência inteira, mais uma vez, é o boost, pura e simplesmente. Né? Então, se a gente agora fizer as equações, a equação master para os V's, tá certo? Eu indiquei para vocês que o problema era essencialmente uma troca de sinal que ia trocar um vetor pelo outro. Os dois vetores, o de 1 pelo de menos 1, né? De fato. Né? Então, esse cara que está aqui em cima, esse cara do meio, o Mi de 00, ia ser o próprio VMI de 00. Tá certo? O VMI de 01, né? Se relaciona com o Mi de 01 por uma conjugação complexa. Tá certo? E esse cara que está aqui, né? Deixa eu ver aqui. E esse último que está aqui, ele vai também se relacionar por uma conjugação complexa. Então você vê, se tirar o complexo conjugado desse cara, você obtém o VMI. Então aqui essencialmente você tem um menos I aqui na frente, tá certo? E aqui nesse cara que está aqui em cima, você vai ter um I, né? Tá certo? Como tem um sinal de menos aqui do lado de fora, é menos 1, menos I, né? O conjugado complexo. O não conjugado complexo é menos 1I. Tá? Dá para ver que esses três caras são ortogonais entre si, né? Tá certo? Esses dois eles são clássicos, né? Eles são autovetores lá das matrizes de Pauli, né? 1i, 1 menos i. Esses caras são ortogonais. E aí 0, 0 aqui nas extremidades. E esse cara só tem a componente 3, né?
em cima, né? Esse pedaço aqui, aliás, acho que eu deveria ter colocado o M aqui. Raiz de 2M. Raiz de 2M. Esse pedaço aqui, ó, eu vou dar um nome específico para ele. Eu vou chamar esses caras de MI, tá? Então, eu vou definir esses três caras assim. MI de 0 a 1, como sendo menos 1 sobre raiz de 2, 0, 1, menos I, 0. O MI de 0 a 0, como sendo 0, 0, 0, 1, e o MI de 0 menos 1, como sendo 1 sobre raiz de 2, 0, 1 e 0. Você vê agora que o raiz de 2 que está ali está para normalizar esses vetores, né? Essencialmente. O 1 sobre raiz de 2m está por outro motivo, né? Mas 1 sobre raiz de 2 está para normalizar. O único cara que é mais ou menos estranho é esse sinal de menos que está colocado aqui, né? Esse sinal de menos também vai cumprir o seu papel, porque ele vai definir uma propriedade importante desses vetores que a gente chama de vetores de polarização, né? Então, em termos dos MIs, né, você tem essa relação aqui, ó, o Mi de 0 sigma é 1 sobre raiz de 2m MI de 0 sigma. Tá certo? Claro que isso daqui significa que isso daqui é o Vmi de 0 sigma asterisco, certo? Pela nossa construção ali que a gente fez, né? E antes da gente prosseguir, né, a gente só está falando aqui desses vetores, a gente vai discutir uma série de propriedades desses vetores em particular, né? Propriedades. A primeira propriedade vai ser a seguinte, né? Se eu tiver o MI de 0 menos sigma asterisco, isso é menos o MI de 0 sigma menos 1 elevado a 1 mais sigma. Né? Porque esse menos 1 elevado a 1 mais sigma é interessante, né? Porque se você pegar esse vetor, ele é essencialmente menos o conjugado complexo desse vetor. E vice-versa, né? Naturalmente. Esse cara aqui não sai, se você conjugar ele fica onde ele está. Então, pela conjugação complexa, você vai de sigma em menos sigma e troca um sinal global dos caras. Esse menos 1 elevado a 1 mais sigma fala exatamente disso. Você tem um menos aqui na frente. Se o sigma for 1 ou o sigma for menos 1, esse menos 1 não aparece. Então você troca de sinal. Troca de sinal de sigma e conjuga. Isso significa que você troca de sinal do vetor. Né? Se o sigma for 0, aí esse menos 1 aparece, cancela esse cara aqui e o vetor é real. O MI de 0, 0, estrela igual ao MI de 0, 0. Né? Então, essa propriedade, tá? Ela praticamente é evidente da definição lá dos MIs, né? Tá certo? E você pode definir também, né, o Mi de T sigma como
que a gente já tinha discutido em geral, né? Isso aqui vale para qualquer campo, certo? A representação que a gente está considerando, né, é a representação vetorial. Então, isso aqui é o D de lambda igual a lambda. Então, o D de L de P é o próprio L de P. Certo? Então, a obtenção da dependência em P do vetor é feita através do boost na representação que você está considerando. Tá certo? E se você substituir esse cara que está aqui, aqui você vai ter 1 sobre raiz de 2m vezes o E, que vai cancelar esse cara que está aqui. Você vai terminar com 1 sobre raiz de 2p0 L de P mi de 0 sigma. Aí você pode pegar esse cara que está aqui e definir, né, como mi de P sigma. Certo? Então a diferença entre o mi de P sigma e o mi de 0 sigma é um boost atuando sobre o cara. Não? Isso aqui dá 1 sobre raiz de 2p0 mi de P sigma. Não? Daí aparece o porquê da escolha do fator 1 sobre raiz de 2m, certo? Porque você quer deixar no final esse fator de normalização, que é 1 sobre raiz de 2p0. Quer deixar isso como fator de normalização. Maravilha. Então, essa, vamos dizer, propriedade 2, né? Vamos trabalhar mais propriedades. Pode ser que seja necessário. Uma identidade importante aqui é a seguinte, 3, né? Mi de menos P sigma é igual a menos PMI de P sigma. Onde esse PMI que está aqui é a transformação de paridade quadridimensional. 1, menos 1, menos 1, menos 1. Tá certo? Vamos mostrar isso aí rapidinho. Né? Então, para isso, a gente observa o seguinte, que esse cara que está aqui, ele é, por definição, o LMI de menos P TI de 0 sigma. Né? E como que o LMI de menos P se relaciona com o LMI de P? Né? Para a gente ver isso, a gente observa o seguinte, que o L00 de P é gama. Esse gama aqui, né? Raiz de P2 mais M2 sobre M, né? O L00. Esse é o boost padrão, é o boost que pega o vetor M000 e leva o vetor P0, P1, P2, P3, sejam lá quem forem P0, P1, P2, P3. Né? Então, L00 é isso. O L 0i de P é igual a menos o L I0 de P é igual a PI sobre módulo de P raiz de gama 2 menos 1. E os L e J de P, eles são delta IJ mais gama menos 1, PI, PJ sobre P2. Tá certo? Então, observa que esse cara aqui é par, né? Esse cara aqui é ímpar, pela troca de P menos P, ele é par. Esse é ímpar e esse é par de novo. Então, quando eu troco P por menos P, as componentes
que são ou puramente temporais ou puramente espaciais, trocam de sinal. Não. As componentes que são misturadas trocam de sinal. As outras componentes não trocam de sinal. Tá certo? Eu posso expressar isso em termos da matriz de paridade, da seguinte maneira. Quer ver? L mínimo de menos P é igual a P mi rho L de P rho tal P tal mi. Por exemplo, pego L00, tá certo? L00. Aqui vai ficar P0 e aqui vai ser 0 também, nesse índice aqui. Né? Mas a matriz P é uma matriz diagonal. Então, tudo que tiver aqui um ρ que não seja 0, tá certo? Vai dar 0. Então, o único termo que vai sobrar dessa soma é o ρ igual a 0. O único termo que vai sobrar dessa soma, se o ni também for 0, vai ser tal igual a 0. Então você vai ter o L00 de tal multiplicado por P00, P00. Só que os P00 são 1. Então não muda nada. Se você botar I e J aqui, né? Aqui você vai ter I, aqui você vai ter J. O único cara que vai sobrar vai ser ρ igual a I. O único cara que vai sobrar vai ser tal igual a J. Mas as componentes espaciais da paridade são menos 1, quando I igual a J. Né? Então, quando você tiver P, I, L, I, J, P, J, J, você vai ter menos, menos, também não vai mudar de sinal. Então, as componentes que são I e J, de menos P, não mudam de sinal, essa fórmula está expressando isso. Agora, quando você tiver um cara que é 0I, né? 0I você vai ter, a única contribuição é 0, 0, e a única contribuição é II. O 0, 0 é 1, o II é menos 1. Então, esse cara troca de sinal. Então, essa fórmula que está ali, resume o comportamento por paridade que você observa aqui, na expressão explícita dos L's. Certo? A expressão explícita dos L's, o L00 e o LJ não trocam de sinal e o L0I troca de sinal. Certo? Então, colocando essa expressão que está aqui, aqui, né, a gente vai obter o seguinte, ó, isso é menos P mi sigma, né? L de P sigma delta P delta mi e mi de 0 sigma. Certo? Agora esse cara aqui é interessante, né? Olha só, nenhum dos três vetores olha eles escritos aqui, tem componente 0, tá vendo? Componente 0 dos três é 0. Isso era uma condição, né? Saiu lá da equação master, né? Então, quando você aplica o P delta ni no ENI, quer dizer, você tem a matriz P aplicando naquele vetor E, né? A matriz P é diagonal. O único elemento que não é menos 1 é o primeiro, que é 1. Só que esse 1 vai atuar no primeiro elemento do vetor, que é 0. Nos outros três elementos, a matriz P vai atuar nesses três elementos e trocar as componentes do E por menos as componentes do E. Então esse cara aqui me dá menos E delta de 0 sigma. Tá certo?
Olha, o que eu estou falando é isso aqui. A matriz de paridade é 1, menos 1, menos 1, menos 1. Os vetores são caras assim. A, B, C. Seja lá quem for. Né? O que dá isso aqui? Isso dá 0, menos A, menos B, menos C. Sempre. Tá certo? Então, o resultado de atuar com essa matriz nesses vetores, que são dessa forma, é dar menos esses vetores. Sempre. Né? Aí você pega e atua com L de P sobre o E, você vai obter E de P. Né? Então aqui você tem. Aqui não tem menos, não. Agora vai ter menos por causa do cara aqui. Você vai ter menos P' de P5. Que é o que a gente queria demonstrar. Né? Maravilha. Então, mais uma coisinha para demonstrar aqui. Vamos lá. Vou chamar de coisinha 4. Né? Coisinha 4 é assim. Se eu fizer menos 1 elevado a 1 mais 5, atuando sobre L de menos P menos sigma, tudo isso complexo conjugado, o resultado vai ser P' L sobre P5. Certo? Vamos lá. Então, para a gente provar isso daqui, a gente já começa lembrando da relação entre os vetores Mi e o Mi estrela. Né? Olha só. Mi estrela de menos sigma é o Mi de sigma, vezes aquele fator que está lá. Né? Então, daqui a gente já pode escrever esse cara aqui, né, como menos 1 elevado a 1 mais sigma, que é esse cara que está aqui. Aí aparece menos Mi, né, que está escrito lá, menos P menos sigma, vezes menos 1 elevado a 1 mais sigma. Né? O menos 1 elevado a 1 mais sigma vai embora, né? Certo? Porque isso vai pegar menos 1 elevado a 2 mais 2 sigma. Só que o sigma é 1 ou menos 1. Né? Então isso aí dá sempre mais 1. Né? Então o resultado aqui vai ser menos Mi de menos P menos sigma. Né? Desculpe. Acho que tem um sigma. Né? Bom, ali estava para 0, né? E aqui eu estou fazendo para P. Mas qual é a diferença de 0 para P? É o L, né? Aparecendo. O L é real, então conjugar não vai mudar nada. Tá certo? Então o que valer para o vetor real vai valer para o vetor complexo conjugado. Né? É só multiplicar por L o cara todo. Né? Então, isso aqui dá o Mi de menos P sigma, né? E exatamente para esse cara é que a gente acabou de provar isso aqui, né? Então isso aqui vai dar o P' P5, certo? Então são propriedades que a gente está provando desses vetores, quer dizer, como eles se transformam quando eu inverto o momento ou quando eu inverto o spin. Né? Como é que eu vou usar isso? Eu vou usar isso lá na frente, quando eu estiver analisando as transformações dos campos sobre paridade. Ou sobre reversão temporal, sobre as coisas todas.
Então eu vou precisar dessas identidades quando eu chegar nisso, certo? Ninguém precisa decorar, nem eu mesmo, tá certo? Então quando a gente chegar lá, a gente anota de novo e vê o que está acontecendo. E agora vamos, né, considerar a propriedade mais importante aqui, né? Nós vamos procurar calcular quanto dá essa quantidade que está aqui. Se esses três vetores, eles são uma base de um espaço tridimensional, né? Que está do espaço tridimensional, tem um que está na direção do eixo Z, tem outros dois que estão no plano XY, vamos dizer assim, né? Então, essa relação que está aí, a expectativa que eu tenho é que ela seja uma relação de completeza, um tipo de relação de completeza, já que é uma base de vetores ortonormais e normalizados. Para bons matemáticos, isso praticamente seria o suficiente, né? Eu tenho três vetores normalizados, ortogonais entre si, que são uma base do espaço tridimensional, né? Eu nem preciso falar que são uma base, já que são ortogonais entre si, né? São três no espaço tridimensional, não tem saída, eles são uma base, né? Mas vamos considerar devagarinho, né, esses caras que estão aí, né? Então, primeira observação rápida, né, é que basta você colocar um índice zero nesse cara que você deve obter zero. Por quê? Um índice zero significa ou esse, ou os dois são zero. A componente zero de cada um dos vetores é zero. Então é sempre zero, né? Então, se você tivesse que assinalar uma matriz para esse PIMINI, uma matriz 4x4, você já escreveria essa matriz assim. Tá certo? Tudo zero. Mais um cara, né, que você pode observar é o seguinte. Se você pegar e fizer um dos índices ou ambos iguais a 3, né, você tem dois casos. Por exemplo, se você tiver o π33 de 0, isso vai ser o E3 de 0 sigma, E3 de 0 sigma. Né? A componente 3 desse vetor é 0. A componente 3 desse vetor é 0. A única componente 3 que é diferente de 0 é desse. Então isso aí dá 1. Né? Se você pegar agora o π31, o π32, o π13, o π23, você vai ter 0, né? Porque a componente, quando a componente 3 de um vetor for diferente de 0, as suas componentes 1 e 2 são 0. Tá certo? Então, por exemplo, num π31 da vida, você vai ter E3, 0 sigma, E1, 0 sigma. Tem que somar sobre sigma. Então, E3, 0,1, E1, 0,1. O E1 é 0, o E3 é 0. E3, 0, 0, que é 1. E3, E1, 0, 0, que é 0. Tá certo? E E3, 0 menos 1, que é 0, com E1, 0 menos 1. Tudo bem.
Então, também naquele subespaço ali, envolvendo 3, você vai ter uma coisa assim. Vai ter 1 aqui e 0 aqui. 0, 0. Por aqui. Tá certo? Então, o que resta são essas componentes que estão aqui. Tá certo? Então, se você pegar o π 1, por exemplo, de 0, né? Então você vai ter o E1 de 0 sigma e E1 de 0 sigma. Claro que você pode excluir esse cara aqui, porque a componente 1 dele é 0. Né? O E1 desse cara daqui vai ser 1 sobre raiz de 2. O E1 desse cara estrela, né, dele vai ser menos 1 sobre raiz de 2 também. Vai dar 1 meio. Soma com esse outro cara para o menos 1. Você está sempre com o cara estrela, tá certo? Vai dar 1 meio de novo, soma os dois, vai dar 1. Né? Faz a mesma conta para o π 2, 2, você vai obter 1. E aí todo mundo já sabe o esquema. Se você fizer π 1, 2 de 0, você coloca π 2, 1 de 0, isso vai dar 0. De modo que a nossa matriz a gente completa desse jeito. 1, 0, 0, 1. Conforme esperado. Né? Isso é um projetor mesmo, né? No espaço tridimensional, no subespaço tridimensional desse espaço quadridimensional que a gente está vendo aí. Né? E última coisa, antes da gente voltar a falar de física, né? Nós vamos analisar agora quanto dá esse π mini de P, tá certo? Então, π mini de P, nós vamos definir, né, como sendo somatório em sigma do Emi de P sigma, Emi de P sigma, asterisco, tá certo? Agora, isso aqui a gente tem a definição do Emi de P, né? Isso vai ser o L mi alfa de P, o L mi beta de P, somatório em sigma do Emi de 0 sigma e alfa 0 sigma e beta de 0 sigma estrela, certo? Esse cara que está aqui é exatamente o objeto que nós acabamos de calcular, certo? Então isso aqui é um π mini de 0, né? Ok? Maravilha. Então, para terminar de calcular esse cara que está aí, a gente precisa da forma explícita dos L's, né? Que eu escrevi aqui, nesse cantinho. Vamos usar essa forma do Bush padrão. Né? Então, vamos começar do 0, 0, por exemplo. Né? Π 0, 0 de P, ele vai ser L0 alfa, L0 beta, π alfa beta. Né? Então você vai ter isso aqui. L0 alfa de P, L0 beta de P, π alfa beta de 0. Né? Mas quem é o π alfa beta? Π alfa beta é diagonal em alfa e beta. E ele é 0 se alfa ou beta forem 0. Tá certo? Então, isso que está aqui vai terminar dando isso aqui, ó. L0i de P, L0i de P. Soma sobre I, só porque a gente não está com índices covariantes e contravariantes aqui na história.
Certo? Quem são os L0Is? São esses caras aqui, ó, né? PI sobre módulo de P raiz de gama 2 menos 1. Vamos relembrar o que dá isso, num cantinho, né? PI sobre módulo de P raiz de gama 2 menos 1, onde o gama era a raiz de P2 mais M2 sobre M, né? Gama 2 é P2 mais M2 sobre M2 menos 1. Né? Isso aqui eu boto o M2 aqui em cima. Né? Esse M2 cancela com esse M2. Esse vira módulo de P sobre M. Então isso aqui vira PI sobre M. Certo? Então o resultado disso daqui vai ser soma sobre I de PI ao quadrado sobre M ao quadrado. Né? Esses momentos são momentos que eu quero que estejam na camada de massa. Eu quero que eles satisfaçam P2 igual a M2. Então eu poderia eventualmente substituir esse PI2 sobre M2 por P soma sobre I, né, de PI2 sobre M2, por P02 menos M2 dividido por M2. Ou escrevendo convenientemente assim, 1 menos 1 mais P0 sobre M2. Certo? Misterioso. O professor pega P02 e escreve P0. O que o professor quer fazer com isso? Né? Quero montar um padrão. Então, daí que a gente saiu com essa. Né? Vamos ver as componentes mistas, né? Π0K de P. Né? Então, isso daí vai me dar, mais uma vez, soma sobre I de L0I de P, L, KI de P. Né? Faço o meu raciocínio daqui e alfabeto me reduz a essa soma sobre os Is aqui embaixo. Né? Aí eu tenho que usar a fórmula que eu já conheço ali. Isso vai ser soma sobre I, PI sobre M. Né? E ali eu tenho as componentes L, KI, né? Que estão escritas ali, vão dar delta KI mais gama menos 1 PK PI sobre módulo de P ao quadrado. Certo? Veja que aqui eu tenho PI, delta e K, isso vai dar PK, né? PK sobre M, mais gama menos 1. Aí eu tenho soma sobre I de PI, PI. Isso é P2. P2 cancela com esse cara que está aqui, tá certo? Então eu vou ficar com PK sobre M também. PK sobre M cancela com esse menos 1 que está aparecendo aqui, o resultado é gama PK sobre M. Né? Lembrando que o gama, né, a gente acabou de colocar aqui, ele é PI sobre M, perdão, gama gama não é nada, né? O gama, ele é raiz de P2 mais M2 sobre M, mas isso é exatamente o P0, né? Certo? Então, aqui eu tenho um cara assim, P0, PK sobre M. Isso não faz sentido. Componente 00, P0, P0. Componente 0K, P0, PK. Certo? A diferença é que tem um menos 1 aqui na frente da história. Né? Então, vamos ver a componente KL agora, uma componente puramente espacial. Né? Então isso aqui vai ser soma sobre I de L KI de P
L, Li de P. E aí eu tenho que repetir aquele cara ali 2 vezes, né? Isso vai ser soma sobre I de delta KI mais gama menos 1 PK PI sobre módulo de P ao quadrado. E aqui eu vou ter delta LI mais gama menos 1 PL PI sobre módulo de P ao quadrado. Certo? Bom, delta KI, delta LI vai dar delta KL, né? Na história. Delta KL mais, né? Você vai ter 2 vezes gama menos 1 PKPL sobre módulo de P ao quadrado, né? E vai ter gama menos 1 ao quadrado. Aí você tem PK, PI, PL, PI, soma sobre I. PI ao quadrado vai virar P2, mas você tem P2, P2. Então um dos P2 vai cancelar. Então você vai terminar com PK, PL, né? Sobre módulo de P2. Nessa história aqui. Isso aqui é só um lembrete, né? Então, agora eu tenho assim, ó, PKPL sobre módulo de P2, PKPL sobre módulo de P2, eu tenho esse fator aqui. 2 gama menos 1 mais gama menos 1 ao quadrado, né? Gama menos 1 ao quadrado mais 2 gama menos 1, isso dá gama 2 menos 2 gama mais 1 mais 2 gama menos 2, né? Então isso dá gama 2 menos 1, né? Mais o gama 2 menos 1, né? Módulo de P2 mais N2 sobre N2 menos 1. A gente já fez essa conta, está módulo de P2 sobre N2. Né? Então, o resultado é isso mais isso vai dar gama 2 menos 1, que é módulo de P2 sobre N2. Então, o resultado aqui é delta KL mais, né, PK PL sobre N2. Certo? Bom, se eu quiser agora resumir esses 3 resultados que estão ali, eu tenho uma maneira covariante de exprimir isso, né? Vai ser essa aqui. O meu π' de P vai ser menos θ' menos π' sobre N2. Que tal? Né? Quando μ e N forem espaciais, né? O ∠μ vira menos ΔμN, né? E o sinal de menos cancela, você tem esse cara que está aqui. Né? Quando você tiver o ∠μ, o μ iguais a 0, né? Está exatamente o que está aparecendo ali. Né? E quando você estiver fora da diagonal, esse termo cancela e você tem P0 pegar sobre P2. E última propriedade, antes da gente voltar a falar de física, né? Essa aí era a propriedade 5. Propriedade 6, quanto dá π' e μ'? Né?
Só para explicar, né? Então isso daqui vai dar Pmi eta mini, que vai ser Pni, né? Menos Pni, que é P2. P2 é igual a M2, cancela M2, Pni menos Pni, que dá zero. Então, essa matriz, né, Pmini, tem um autovetor nulo, pelo menos, né, que é o Pni. Certo? Agora dá para voltar lá para o que interessa, né? A gente trabalhou um bocado de álgebra aí, né? E aí a gente pode se perguntar qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Trabalhar, né, a questão se eu estou falando de bósons ou de férmions, né? Ou saber se esse campo, né, que eu montei se transforma como um tensor de transformações de Poincaré, né, se ele satisfaz as condições, as relações de microcausalidade. Ou seja, se ele comuta, né, com ele mesmo ou com o Dagger dele em separações tipo espaço. Né? Mas agora a gente já pode fazer essa análise bem mais rápida, por causa do arsenal que a gente desenvolveu e por causa da análise passada que a gente já fez para o campo escalar também. Né? A gente vai empregar essas duas coisas. Né? Fala as contas, isso daí significa que o campo existe na direção perpendicular à propagação, vamos dizer assim. O campo existe? As componentes do campo são na direção perpendicular à propagação, ao PI. Sim. Mas será que não está meio cedo assim para você concluir isso, não? É que esses EMI são, vamos usar, a base do fluido. Quer dizer, se na direção desses EMI são zero, o campo é zero. Dentro da integral não vai influenciar. Mas você precisava inferir que os EMIs também são perpendiculares aos PMIs, né? Mas os EMIs são eles geram dele é um projetor. Isso. Então, e se o PMI tem um alto valor zero, e os outros o resto do espaço, né, você tem um espaço quadridimensional. Essa direção então tem alto valor zero. O outro espaço, subespaço invariante é o espaço onde estão os termos gerados pelos EMI. Tem 3 vetores. Se aplica o projetor. É uma maneira de ver, tem razão. Mas vamos dizer assim, eu ia ver isso mais devagar do que isso que você acabou de falar, né? Um pouquinho mais devagar, pelo menos. Mas você tem razão. A álgebra linear te permite concluir isso quase que imediatamente. Agora, lembre-se que seu campo não é função de P, ele é função de X. Lembre-se apenas disso. Tá certo? A informação que você deu está correta. Para os EMIs. Tá certo. A gente vai mostrar mais devagar um pouquinho, né, que os EMIs são perpendiculares ao PMI.
Então, se você quiser uma base para o teu espaço quadridimensional, você pode pegar o E1, E2, E0, E-1 e o Pmi. Esses 4 caras vão formar uma base do espaço quadridimensional. Tá certo? E é uma base ortonormal. De fato, essa observação que o Ivan fez já mata um pouco a charada. Né? Você tem um projetor no espaço tridimensional, né? Que é gerado por esses 3 vetores. Você encontrou um vetor que é aniquilado por esse projetor. Isso significa que ele não pertence a esse espaço. Ele pertence ao espaço que está sobrando. Portanto, ele é ortogonal a todos os outros 3. Né? Isso é uma demonstração. Né? Eu ia fazer essa demonstração um pouquinho mais devagar, acho que eu ainda vou fazer. Certo? Mas está certo. Agora, isso está sendo válido para os vetores de polarização, para os emis. Essa condição ainda tem que se traduzir para o campo. Tá certo? O único senão na sua observação é você falar do campo. Né? Para falar do campo, você tem mais um passo a dar. Mas já está na direção certa. Né? Bom, quem é o campo, então? Né? Os campos, eles vão ser esses caras aqui. Né? Vamos chamar de φ mais e φ menos. Né? Vamos chamar de φ mais mi de x. Isso, pela construção que a gente fez, isso é o φ menos mi de x da né? Isso aqui vai ser 1 sobre 2π, 3 meios, somatório sobre sigma, integral de 3π sobre raiz de 2π0, né? Lembra da raiz de 2π0? Mi de P sigma A de P sigma e aí Px. Observa que aqui tudo que está nessa fórmula é conhecido agora. Houve algumas escolhas para simplificar a nossa vida. Na verdade, essas escolhas foram para propiciar que aquelas identidades se dessem, né? Aquelas identidades que a gente mostrou lá, algumas delas pelo menos. Aquelas que relacionam menos 1 elevado a 1 mais sigma, né? O aparecimento desse fator requer que você ponha um sinal de menos no seu vetor, para que ele acerte essa coisa. Tendo feito isso, quer dizer, a menos dessa arbitrariedade, tudo o que está aqui foi determinado pela equação master. Tá certo? Tudo que está aí. Então, o que resta agora para a gente é saber o seguinte. Eu construí a parte associada com os operadores de aniquilação e a parte associada com os operadores de criação. Será que esses caras têm condição, né, de comutar ou anticomutar para separações tipo espaço? Porque apenas usando pessoas que comutem ou anticomutem para separações tipo espaço, eu sou capaz de montar um hamiltoniano de interação, uma densidade hamiltoniana de interação, que também comute para separações tipo espaço. Se os objetos básicos, são os campos, que eu estiver utilizando, não comutarem ou anticomutarem para separações tipo espaço, vai ser muito difícil eu montar uma densidade hamiltoniana que comute para separações tipo espaço. Então vamos testar isso, né? Olha só. Vamos calcular, por exemplo, o comutador do φ mais mi de x com o φ menos mi de y. Quando eu falei comutador, eu errei, é comutador ou anticomutador. Eu não sei qual é, não sei se estou falando de Bose, não sei se estou falando de Fermi. Né? Então basta pegar essa expressão e substituir aqui dentro, tá certo? Então eu vou ter uma integral em dp, uma integral em dp', né? Raiz de 2π0, raiz de 2π0', né? Mi de P sigma, Mi, né? De P' sigma', certo? E aí Px e a
menos I pelinha Y. Todo mundo acompanhando? Tá? Tudo isso que eu falei agora sai do computador, tudo isso é número. Né? O que vai sobrar vai ser o comutador ou o anticomputador de A de P sigma com adaga de P' sigma linha. Tanto faz se for o comutador ou se for o anticomputador, isso vai dar delta de P menos P', delta de sigma menos sigma linha. Então, os dois somatórios que eu tinha, que é o somatório em sigma e sigma linha, um deles vai embora. As duas integrais que eu tinha, uma era integral em D3P, outra em D3P', uma vai embora. Né? Os meus MI vão ser MI de P sigma, MI estrela, que é o que comparece aqui, de P sigma. A exponencial é IPX e menos IPY, mesmo P. Se eu coletar tudo isso, o resultado que eu vou encontrar vai ser o seguinte: integral D3P, 1 sobre 2P3, né? Sobre 2P0 e não sobre raiz de 2P0. Né? Exponencial de IPX menos Y. E o termo todo lá com os vetores de polarização era esse aqui, ó, somatório em sigma de MI de P sigma, MI de P sigma estrela. Mas esse cara é aquele cara ali, ó. Né? Esse cara aqui é o Pimini. Que nós já conhecemos. Nós fizemos um monte de conta, né? Para conhecer o cara. Se eu não tivesse feito esse monte de conta agora, eu ia ter que fazer. Né? Vocês decidem o que é mais agradável. Né? Algumas pessoas jurariam que assim é mais agradável. Porque você chega aqui e aí você começa a fazer um monte de conta. Né? Eu tendo a compartilhar essa opinião. Né? Mesmo assim, eu decidi dar aula de outro jeito. Você vai saber como. Enfim, o nosso P' de P é aquela expressão ali em cima. Né? Então, o comutador que a gente está querendo, comutador φ mais μ de x, φ menos μ de y, ou anticomutador, não sei. Né? Esse cara está me dando 1 sobre 2π3, integral de 3π sobre 2π0, exponencial de IPX menos y, e aqui vai aparecer um sinal de menos, né? Eta mini, mais menos PI sobre M2. A coisa boa de uma transformada de Fourier, isso aí é uma transformada de Fourier, né? É que se você tiver um polinômio em P, né, você pode tirar esse polinômio em P como derivado. Né? Então esse camarada aqui vira, né, menos eta mini, né, mais está faltando aqui. dmi em relação à variável x, dmi em relação à variável x sobre m2 dessa coisa aqui, ó. 1 sobre 2π3, integral de 3p sobre 2π0, exponencial de p x menos y. Certo? O indivíduo entre parênteses é aquela função delta mais que a gente estudou no caso do campo escalar. Certo? Então o resultado disso daqui é menos eta mini mais dmi sobre m2 delta mais x menos y.
Essa função, eu sei que ela é par quando x menos y é tipo espaço. Né? Só relembrando, né? Se x menos y ao quadrado é menor que zero, delta mais de x menos y é igual a delta mais de y menos x. Isso a gente viu explicitamente no semestre passado. Né? Se uma função é par, a derivada dessa função é ímpar. E a derivada segunda dessa função é par de novo. Tá certo? Então, o objeto que a gente chegou a obter aqui é todo ele uma função par. Quando x menos y é tipo espaço. Tá claro isso, gente? Então, olha só. Lá no caso do campo escalar, quando a gente calculou o comutador ou o anticomutador, ninguém sabia ainda, né? Entre os componentes de criação e de aniquilação, a gente obteve o delta mais. O fato do delta mais ser par quando você estava com separações tipo espaço, permitiu que você resolvesse o problema da microcausalidade. De que maneira? Ao invés de você considerar só os componentes de criação ou só os componentes de aniquilação, você considerava a combinação linear das duas. E você escolhia os coeficientes dessa combinação linear de tal maneira que essa nova entidade que você vai chamar de campo agora, né, comute consigo mesmo para separações tipo espaço. Né? Então, inspirados no que a gente já fez para o campo escalar, a gente repete a receita para o campo vetorial. A história vai ser assim, nós vamos definir um φ, né, de x, como sendo k, φ mais de x, mais lambda, φ menos, φ mais mi, né? φ mi mais, φ mi menos x. Tá certo? E aí, os caras que a gente vai calcular, né, os comutadores, vão ser os comutadores de φ de x com φ de y, comutadores ou anticomutadores, e comutadores ou anticomutadores de φ de x com o φ de y da certo? É claro que isso aí vai dar uma função de capa e lambda, né? E não é tão complicado assim você observar, né, que, por exemplo, parte de criação comuta com parte de criação, parte de aniquilação comuta com parte de aniquilação. As únicas contribuições que vão sobrar desses comutadores